Gente, tudo bem? Eu estou de volta. Hoje eu tenho um bate-papo. Eu convidei ele para vir aqui novamente. Eu estou falando do doutor Alexandre Leite, ele que é neurologista. Ele veio aqui dia desses, foi um papo assim maravilhoso. Aí eu convidei para que viesse outra vez, para a gente ter um bate-papo aqui sobre AVC. E eu vou mostrar um vídeo para vocês, vocês vão... O nosso papo vai ser a partir dali. Mas primeiro, roda a vinheta. Doutor Alexandre Leite, olha, aquele dia que você veio aqui foi maravilhoso. Aliás, desta vez, de todas as outras vezes, que há anos a gente bate papo, né? Verdade. Todas as vezes eu adoro, eu aprendo um bocado e eu espero que as pessoas que assistam também estejam aprendendo bastante. Vamos torcer para isso, porque a intenção nossa é exatamente tentar passar de uma maneira simples, né, para as pessoas poderem entender muitas patologias que são os verdadeiros mitos, né, sobre isso, e a boa parte das pessoas não tem conhecimento nem o básico do que se trata cada doença dessa. Então essa é a nossa intenção. Agora, para a gente começar, vou mostrar aquele vídeo, até que o senhor já viu também, e eu quero que vocês acompanhem, porque o nosso bate-papo vai começar depois dele. Cachorro olhando para cima, cachorro olhando para baixo, avançou. Não, Bia, olha aqui, ó. O braço avança pela frente. Ah, tá. É que essa torção pra mim, Léo, é muito difícil. Sempre. Léo? Nossa, travou a internet aqui. Léo? Você tá me ouvindo? Léo? Aconteceu alguma coisa? O que foi? Léo? Léo? Você tá conseguindo me ouvir? Sim, consegue. Mas você não tá conseguindo falar. Você tá com dor? Você tá com... Léo, olha pra cá. Você consegue levantar os braços? Os dois? Só consegue levantar esse braço. Eu não sei, Léo, olha pra cá. Eu não sei, eu acho que você tá tendo um AVC. E... fica parado aí, não sai daí, tá? Eu vou chamar a ambulância e tô indo pra aí, tá bom? Você entendeu? Fica aí que eu vou chamar a ambulância e tô indo pra sua casa, tá bom? O que você acabou de ver é um exemplo de uma situação real que poderia ter acontecido comigo, com você, com seus amigos, seus familiares. 1 a cada 4 pessoas terá um AVC ao longo da vida. O acidente vascular cerebral é a segunda causa de morte em todo o mundo. Se você identificar algum desses 3 sinais, boca torta, dificuldade de falar ou perda de força em um dos braços, não espere. Procure ajuda médica imediatamente. Seja você também um herói contra o AVC e saiba como reconhecer os sinais. Assim como eu fiz, acesse heróiscontraoavc.com para saber mais. Não espere. Haja rápido. O AVC tem tratamento. O senhor viu o vídeo, eu também viu, agora todo mundo em casa viu. É impressionante isso, no momento em que acontece aquilo com ele, que a mão cai. Do desespero da moça, da falta de percepção dela inicialmente. Então, ali, tudo que está naquele vídeo é que eu quero conversar com o senhor. Por exemplo, no momento em que a mão dele cai, o que foi que aconteceu? É assim, o cérebro ele é dividido por partes. Né? O cérebro é uma estrutura muito grande, gigantesca, em que cada parte do cérebro tem uma função. Então, naquele caso, como a pessoa estava ativa, conversando, movimentando os membros superiores, de repente você pode observar que ela parou de falar, caiu o braço, o outro braço ficou parado e a pessoa ficou desconectada. Tanto é que a pessoa que estava assistindo a aula ficou chamando pela pessoa que teve o ictus, né? E ela não conseguia nem responder e muito menos entender e ficou com o braço paralisado. Então, naquele caso específico, o que acontece? Quando o cérebro sofre alguma interrupção do fluxo arterial, o oxigênio não chega naquela determinada região. E quando falta o oxigênio em qualquer parte do cérebro, do corpo, aquelas células entram em pane.
ou seja, elas param de funcionar e ocorre tipo, entre aspas, um blackout. Então, naquele caso específico, ele pegou a área motora do membro superior, né? O tronco, você pode observar que ele não cai completamente, ele fica meio desequilibrado e ele não consegue falar. Aquela parte específica do cérebro é o território de uma das artérias do cérebro que chama-se artéria cerebral média. Então, toda vez em que acontece uma obstrução, ou entupimento, ou baixa do fluxo, ou um espasmo do vaso, ou seja, o vaso se colaba e o sangue não vai, ou ocorre uma ruptura de um vaso e cria-se um hematoma, um coágulo, aquele fluxo sanguíneo para aquela determinada área não vai. Então, quando falta oxigênio, a célula neuronal para de funcionar e para de mandar os estímulos e a pessoa entra naquele estado, onde ocorre a perda da força e a perda da linguagem. Agora, e se ele estivesse sozinho? Se ele estivesse sozinho, ele estaria muito mais complicado para o atendimento. Mas como é que alguém ia atender ele se ele estaria ali sozinho? Ele tem essa pergunta, ela é porque hoje no mundo muitas pessoas moram só. Sim. Numa situação dessa, ela vai morrer? Não, não é que ela vá morrer. Porque, por exemplo, quando você tem o acidente vascular cerebral, ele é classificado em vários tipos. Né? Você tem o embólico é assim, cria-se uma rolha em algum lugar do corpo, ou no pulmão, ou no coração, ou numa carótida onde tem uma placa de ateroma, essa rolha vai, migra e entope um vaso. Então esse é o AVC embólico. O trombótico é quando ocorre alguma lesão na artéria, na parede da artéria, e as plaquetas vão lá e obstruem a artéria. Então esse é o trombótico. E ainda tem, por pressão arterial ou qualquer coisa, o vaso, para não romper, ele fecha, ele dá um espasmo. Quando é o espasmo, muitas vezes depois que a pressão baixa, esse espasmo abre e o vaso volta, manda sangue para aquela determinada área e a pessoa recupera. É o que a gente chama de acidente vascular cerebral transitório. Ou seja, a pessoa apresenta o déficit, passa alguns minutos e volta. No caso do embólico, do trombótico, hoje em dia, quanto mais cedo a pessoa é atendida, mais rápido a prestação do atendimento. Existem mecanismos onde você aplica substâncias que vão diluir o trombo ou diluir o embolismo e aquele vaso volta a funcionar. Então, quando eu falei que prejudica o atendimento, é porque se você tiver uma janela temporal que varia de 3 a 3 horas e meia, dependendo do hospital onde você for atendido, você pode receber medicamentos, substâncias que vão desocluir esse vaso e você fica sem sequela nenhuma. Mas eu ainda estou pensando nele lá sozinho. Se ele estivesse sozinho, por exemplo, nesse caso, foi chamada ambulância. Ele não teria condição de chamar a ambulância? Não, do jeito que ele está ali não, porque ele fica afásico, ele não consegue falar e também não consegue perceber o que as pessoas estão falando para ele elaborar, pelo aspecto cognitivo, uma resposta. Mas ele percebe o que está acontecendo com ele? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes a pessoa não percebe, tem tipo um desligamento. Você dá um desligamento e você fica acordado, mas você fica disfásico. O que é desfazer? Você perde a percepção de você está percebendo o que está acontecendo, mas você perde a capacidade da cognição do que está acontecendo. Por exemplo, se você pegar um jornal em chinês, você vê todos aqueles sinais, mas você vai entender? Não. Não. Se você não tem contato com o pessoal que fala Libras, né, linguagem de Libras, linguagem de sinais, e a pessoa chegar aqui e ficar fazendo sinais para você de Libras, você está vendo os sinais, mas você vai perceber, entender o que ela está falando? Não. Então ele percebe tudo o que está acontecendo, mas não está entendendo nada do que está. Isso, já chama-se disfasia. Não é que ele não esteja ouvindo, mas não está entendendo ele nada. Não perde a capacidade cognitiva, perde a capacidade de interpretação. E agora eu continuo querendo saber o que teria acontecido se ele estivesse sozinho. Porque tem um monte de gente que mora só, eu também moro, então aquilo me assusta. Isso assusta todo mundo. Por quê? Porque vamos supor que seja uma hipertensão arterial. Se ele não tratar a hipertensão arterial, o vasoespasmo, ou o embolismo, ou o tromboembolismo pode piorar e a pessoa vir a falecer. Se for um acidente vascular cerebral hemorrágico, se não for controlada a hipertensão arterial, aquela pessoa vai ficar sangrando dentro do cérebro até morrer. Então esse é o risco.
Se a pessoa tem alguma outra pessoa que possa acudir ela e levar ela a um hospital... Como no caso dele, que a sorte dele foi que ele estava ali virtualmente. Então ele vai ser abordado e vai ver o que causou o transtorno dele. Se é embolismo, se é trombose, se é hipertensão arterial, se é vasoespasmo, se é hemorragia. Então ele pode ser tratado adequadamente dentro de uma janela de tempo onde o neurônio não sofra tantas lesões. E essa janela, base em via de regra, hoje em dia preconizado pelos estudos médicos, varia entre 3 horas e 3 horas e meia após o ictus. O braço que caiu dele foi o direito, não é isso? Direito. E se tivesse sido o esquerdo? Se tivesse sido o esquerdo, por exemplo, o que comanda o nosso hemicorpo do lado direito é o cérebro esquerdo, as coisas são trocadas. O que comanda o lado esquerdo do nosso corpo é o cérebro direito. Na maior parte das pessoas que são destras, ou seja, tem preferência de movimentação e praxis do lado direito, a linguagem também está do mesmo lado do cérebro, que é o lado esquerdo. A área que comanda a mobilidade do braço e a linguagem, o suprimento arterial é pela mesma artéria. Então, quando você tem a lesão dessa artéria, você vai perder fatalmente o movimento do braço, da face, uma parte do tronco e a linguagem. Se fosse o comprometimento do braço esquerdo, significa que a lesão foi do lado direito do cérebro. Então a área da linguagem aqui, do nosso lado direito do cérebro, não é a primordial. Então ele teria o déficit motor, mas teria a capacidade de cognição e de linguagem. Então ele entenderia e poderia inclusive pedir socorro. Pedir socorro, exatamente. Acho que vocês entenderam, né? Quando a pessoa está com Deus que me livre, igual acontece uma coisa dessa assim e pode acontecer. Sim, né? com qualquer pessoa que você conheça. Se caiu o lado direito e a pessoa não fala, então você já sabe que foi alterada a fala, já foi alterada ali. Se caiu o braço esquerdo e ela está falando, mas não está funcionando o braço, aí pelo fato de estar falando, de entender, a pessoa pode também não entender que ela está tendo um AVC. Não, ela entende porque a cognição vai estar mais preservada. E ela tem a capacidade de se expressar falando que está passando mal e pedir ajuda. Mas ela entende que está tendo um AVC? Não, né? Que aí vai entende precisar porque ela tem a consciência de que não está movimentando o braço. Teve um amigo que ele entortou o rosto, ou paralisou o rosto. É um outro tipo de AVC? Não. A maior parte das pessoas que paralisam a face é uma outra patologia que não tem nada a ver com AVC. É a paralisia facial periférica. E o que é isso? Ou seja, nós temos quem faz a motricidade da face é um nervo chamado nervo facial. Ele é responsável pela movimentação da face e pelo piscar dos olhos, certo? Já nós temos um outro nervo que vai agir no olho da gente, que abre o nosso olho. É o nervo chamado terceiro nervo, que é o motor ocular comum. Ele abre o olho. Já o nervo facial faz você fechar o olho. Então, quando você vê uma pessoa em que tem a metade da face perda de movimento e a pessoa não consegue fechar o olho, não é AVC, e sim paralisia facial periférica. Mas tem que correr também imediatamente? Não precisa correr. Claro que tem que procurar assistência médica, mas não na emergência que ocorre num quadro de AVC. Só que a maior parte das pessoas imagina o quê? Que qualquer déficit motor, ou na face, ou membro superior, ou membro inferior, ou distúrbio de fala, já imagina que seja o AVC. Esse é o lado bom do negócio, porque é muito melhor você levar o paciente com a paralisia facial ao hospital e ele ser atendido e dado o diagnóstico de paralisia facial, do que você deixar ele em casa e falar, não é nada, é uma paralisia facial e não sei se é um AVC. Tá bom, mas agora se o senhor é médico, é neurologista, então vai ficar fácil para o senhor entender. Mas para a gente que é leigo aqui, como que eu sei que a pessoa está tendo uma paralisia facial e um AVC? Porque aparentemente é igual. Aparentemente. Mas o que acontece? Para leigo, né? Para o leigo é igual. Mas a face, ela ocupa uma área muito grande na nossa córtex do cérebro, ou seja, nós temos a massa do cérebro, a parte do cérebro, ela tem umas fatias onde ficam os neurônios que recebem o nome de giros, ou circunvoluções. Naqueles giros e naquela circunvolução, a mão fica ao lado da face.
na representação na córtex. Então, se você tiver um AVC que comprometa a tua face, fatalmente vai comprometer a sua movimentação da mão. Porque no homúnculo, ou seja, no espalhamento do nosso corpo por sobre a córtex, a mão está do lado da face. Então, se paralisou a face e a mão está intacta, é paralisia facial. Se atacou ali o rosto, a face, paralisou e paralisou também a mão, aí é AVC. Aí é uma suspeita de AVC. É uma suspeita de AVC. Sim. Aí corre. Quer dizer, em qualquer caso, corre. Corre. Na dúvida, dúvida é melhor. Agora, o que aconteceu com o Louro José? O Louro José já foi um personagem, né, que faz o Louro José. Pelo que a gente ouviu na mídia, o que ele teve foi um tipo de AVC, acidente vascular cerebral. Só que o acidente vascular cerebral tem várias modalidades. Segundo as informações, ele teve um acidente vascular cerebral hemorrágico. O que é o acidente vascular cerebral hemorrágico? Uma artéria ou uma arteríola, por qualquer que sejam as causas múltiplas, rompe e ali cria-se um coágulo dentro do cérebro da pessoa. Esse coágulo vai fazer um efeito de massa, ou seja, vai esmagar o cérebro, vai dar o vasoespasmo e aquele tecido cerebral vai morrer. Dependendo da extensão da lesão dentro do cérebro da pessoa, a pessoa pode morrer em horas. Isso dói? Dói. No início, todo AVC hemorrágico dói. Um dos sintomas que a pessoa sente é dor de cabeça, dor na nuca, dor na bolota dos olhos, no globo ocular, vômito. E aí, muitas vezes, seguido de crise convulsiva e perda de consciência. A Luísa Vidal está aqui, às vezes eu não gosto de ir em hospital porque eu assimilo tudo que a pessoa tem. É sério, eu vou visitar um doente, eu volto para casa achando que eu tenho tudo aquilo. Então por isso eu não gosto muito de visitar doente, eu acho que eu sou doida da cabeça. É sério. E se eu começo a sentir uma dor de cabeça muito forte, eu já começo a achar que é alguma coisa, sabe? Então, sei lá, vai ver, acho que eu não bato bem da cabeça. Não, mas é melhor ter medo do que não ter. Eu já começo. Então, tem muita gente que tem dores de cabeça horrorosas. Eu tenho uma amiga que ela tem dor de cabeça todos os dias. Pode ser a dor de enxaqueca, a dor da vista, dos olhos, por causa da miopia. Outros por outras razões. Mas aquela dor que é ali sempre. Como é a dor do AVC? A dor o AVC isquêmico e o trombótico e o vasoespasmo geralmente não doem. Geralmente. A não ser que seja por hipertensão arterial, a própria hipertensão arterial alta, a pressão muito alta, dá dor de cabeça. Especificamente do acidente vascular cerebral hemorrágico, dependendo do tipo de ruptura que você tiver, às vezes a dor é muito leve, mas normalmente é caracterizado assim, por uma dor que a pessoa nunca sentiu na vida. Uma dor geralmente... vai saber identificar que é diferente. É uma dor diferente. É uma dor lancinante, uma dor abrupta que vem de uma vez e uma dor que não cede com analgésicos. Então a pessoa está de bem e de repente vem aquela dor, tipo uma explosão que a pessoa sinta na cabeça. Aquela dor lancinante, a pessoa começa ai, não para a dor e vem os outros sintomas associados. Acompanhado de rigidez do pescoço, a pessoa não consegue flexionar a cabeça ou virar a cabeça, começa com dor nos olhos, muitas vezes um quadro de tontura, né? E acompanhado de vômitos em jato. Então, mas isso é já imediato? De imediato. Então é uma dor diferente. É uma dor diferente e geralmente os pacientes se referem que é uma dor que nunca passaram por aquela experiência antes. Agora, eu sou muito curiosa a respeito disso porque eu acho uma doença tão traiçoeira que ela pode acontecer assim do nada. Agora, o que causa e como é que a gente previne isso? O aneurisma, no caso do Louro José, que foi noticiado, foi a possibilidade de um aneurisma cerebral. O aneurisma cerebral está presente em 3% da população. 3% da população, em média, tem aneurisma cerebral. A notícia ruim é essa. A notícia boa, que por estatísticas, em média, 5% das pessoas que têm aneurisma vão romper ela por ano.
Ou seja, de cada 1000 pessoas, 3 vão ter. Desculpa, de cada 100 pessoas, 3 vão ter. De 1000, 30. Dessas 30 pessoas, 5%, ou seja, 1,5 pessoa, vai romper o aneurisma por ano. Essa é uma estatística mundial. Como é que você previne? Não tem prevenção, porque o aneurisma é uma má formação congênita. Essa é a notícia ruim. Ela é uma má formação congênita. Ou seja, você tem o vaso. Aí o vaso vai se dividir em 2. Nessa quina onde tem a divisão, ocorre uma má formação aqui, de maneira que o sangue vai batendo naquela quina e aquilo vai se dilatando e forma uma bolsazinha, uma bolha, que recebe o nome de aneurisma. O aneurisma ele pode romper a qualquer época da tua vida ou em qualquer coisa que você esteja fazendo, não importa. O que você pode prevenir e o que você pode insistir em evitar que esse aneurisma rompa são os fatores desencadeantes de ruptura. Mais comuns: tabagismo é uma causa comum, diabetes mellitus, hipertensão arterial, dislipidemia, uso de O que é dislipidemia? aumento de gorduras do sangue, colesterol, triglicéridos, uso de anticoncepcional em mulher, pílula do dia seguinte em mulher, reposição hormonal de climatério. Então essas coisas favorecem o risco de ruptura de aneurisma. Agora lascou-se, porque você chega na fase que você tem que fazer. Você tem que fazer a reposição hormonal, pode causar outro problema. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, tá difícil desse jeito. Então esses fatores, as pessoas que têm, por exemplo, eu posso ter, você, qualquer pessoa pode ter. Fazendo esporte pode acontecer? Ele pode romper a qualquer momento. Mas não porque está fazendo esporte, Não porque ali, tá fazendo fazendo força. A maior parte das pessoas que rompem aneurisma é durante o sono. É durante o sono. Exatamente, adivinha em qual fase? No REM? Fase REM. Porque você tem aquele desligamento onde você tem desligou o sonho, você não consegue reagir a nada, você não tem movimentação, mas aí você vai ter as descargas adrenérgicas. Você aumenta a sua pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, aumenta o metabolismo. Então, na fase do sonho, rompe-se o aneurisma. Tanto é que a maior parte dos diagnósticos é dado de manhã, quando a pessoa vai acordar. Quando ele acorda, ele nota que tem o déficit e não consegue falar. Então, você vê o quê? Uma história sempre comum é: olha, quando fomos acordar, o fulano de tal tinha tido AVC. Bom, mas existe alguns exames não que a gente pode fazer para, de repente, detectar que alguma coisa ali está errada? Existem vários exames. Por exemplo, toda dor de cabeça crônica deve ser investigada. Tem pessoas em que fazendo uma tomografia convencional, com uma tomografia simples, com contraste, se o aneurisma for grande, você detecta ele. É bom fazer uma vez por ano, pelo menos? Não, porque o ideal pela Organização Mundial de Saúde, você deve fazer no máximo 3 tomografias por ano. Ou por ano não, durante a vida. Porque se você ultrapassar essas 3, você aumenta em 5% para cada tomografia o risco de você ter complicações da radiação actínica, ou seja, você tem um risco de câncer. A gente ri, mas não é para dar risada. É para chorar. É para chorar. Então, a tomografia você pode dar o diagnóstico. Outro exame que é menos agressivo, ressonância nuclear magnética. Mas você tem que usar o contraste. Tem pessoas que têm reação a contraste. A ressonância nuclear magnética, mesmo hoje com toda a tecnologia, ela não é 100% de certeza da ausência de aneurisma. O exame ideal para você dar o diagnóstico de aneurisma é a arteriografia cerebral. Isso dá para fazer de quando em quando sem causar todos esses problemas? Aí que vem a vírgula. Se você sabe que 3% da população tem aneurisma, que 5% dessas pessoas vão romper ela ao ano, aí você vai para a estatística do risco de morbidade do exame da arteriografia. Vai a 20%. Então, o que acontece? Às vezes você fazer uma arteriografia sem você ter certeza de você estar expondo aquele paciente ao exame, é melhor você não fazer. Porque tem risco. Quanta gente você já não ouviu falar que tem problema cardíaco, vai fazer o cateterismo cardíaco e morre lá? Ai, eu já estou ficando com medo já.
Doutor, então, melhor forma mesmo, então, ainda é ter hábitos saudáveis, evitar diabetes, evitar colesterol alto e essas coisas. Isso. A melhor maneira é a prevenção, porque ninguém sabe quem é que tem e quem não tem. Ninguém sabe. Então, se você puder ter uma vida saudável, uma boa alimentação, controlar a hipertensão arterial, diabetes, evitar coisas que causam distúrbio de gorduras, colesterol e triglicérido elevado. Se você puder evitar o tabagismo, alcoolismo, drogas ilícitas, são causas de hemorragia em pacientes jovens, ruptura de aneurisma em pacientes jovens. E ainda você ter uma vida de atividade. Estresse e tudo. Isso é quase que inevitável, né? Quase que inevitável, porque o estresse vai desencadear um monte de coisa, né? Hipertensão, diabetes, dislipidemia, sobrepeso. A gente pode considerar relacionamento ruim como utilização de drogas? Dependendo da pessoa, sim. Oh, meu Deus. Doutor, obrigado por mais uma vez por ter vindo aqui. E é claro que eu tenho que perguntar, foi bom pra você? Foi ótimo. Ai, que bom. Pra mim é sempre maravilhoso ter você aqui. Eu amei esse papo mesmo. Porque assim, foi uma série de dúvidas. A gente já falou desse tema antes, mas dessa vez a gente falou ainda com mais detalhes. Muito obrigada. Nada, querida. Qualquer coisa estamos aí à disposição. Tá bom. Eu espero que tenha sido bom pra você também. A gente se encontra na próxima.